Eu acusava pai, eu acusava mãe, e isso, principalmente de acordo com a constelação sistêmica, é muito pesado. Então você passou por essa descoberta, você Sim, descobriu a hipnoterapia e sim. tudo. Mas e o Marcelo antes disso? O que o Marcelo fazia da vida? Marcelo estava sobrevivendo, Marcelo estava se afundando numa depressão. Tem muito tempo? Quem me conheceu há 3 anos Recente. é recente, é muito recente. Pandemia ainda. Isso, pandemia, Pandemia ainda. pandemia. E isso também me ajudou, porque você tem que realmente, aliás, ninguém tem que nada, mas se você não quer mais permanecer naquilo, a decisão é sua. Como eu falei, ninguém vai fazer isso por você. E eu não queria mais viver do jeito que eu estava vivendo. Acusando pessoas. Eu acusava pai, eu acusava mãe. E isso, principalmente de acordo com a constelação sistêmica, é muito pesado. E era assim que eu me sentia. Pesado. Um peso aqui nas costas. Era sempre acusando personagens, me fazendo de vítima. Por que eu tô assim? Por causa por que? Por que quando eu era? Por que eu... O lamentador, né? Lamenta por Sim, e como tudo. eu falei, ao mesmo tempo que eu estava me fazendo de vítima e apontando aqueles que seriam os meus abusadores, os meus agressores, eu estava também sendo assim. E eu errei muito, não somente com isso, em relacionamentos, é lógico, mas eu estava no meu processo de aprendizado. Então, nesse período, igual eu já te falei, é parte do meu testemunho. Houve um momento em que eu falei, eu não quero mais viver. E o que acontece com essas pessoas que, infelizmente, chegam a, a esse ato? Inclusive aconteceu onde eu moro e eu já tinha começado a trabalhar, a estudar essas questões da mente humana. E muitos casos, muitos relatos, no ato a pessoa grita, a pessoa diz não, ou seja, há um certo arrependimento. Nesse dia, de novo, gente, nada é por acaso, nada é sem querer. Nesse dia eu estava levando a minha mãe para uma clínica de fisioterapia. E aí a gente entrou no carro, no aplicativo. A gente começou a falar sobre o que havia acontecido. E o motorista falou assim: eu não julgo, porque eu também já fiz isso. Aí na hora o lado terapeuta, o lado terapeuta despertou e a gente começou a conversar. Eu falei para ele: e por que o senhor não foi até o final? Porque algumas pessoas me seguraram, ele estava numa ponte, algumas pessoas me seguraram, chamaram meus filhos chegaram, começaram a brigar e tudo. A única pergunta que eu fiz para ele foi: o senhor queria realmente acabar com sua vida? Ele falou assim: não. O que o senhor queria? Eu queria acabar com o meu sofrimento. E normalmente as pessoas, elas, como elas estão tão desesperadas, tão perdidas, essas pessoas, né, que pensam nisso, eu já pensei. Só que eu tive, por um momento de lucidez, a ajuda divina, não sei, mas eu pensei, eu quero viver, eu escolho a vida, porque eu já vivi tanta coisa boa, eu já passei por tantos momentos difíceis, por que que agora isso está tomando conta de mim? De novo, fui em busca do que era necessário, o autoconhecimento. E não é fácil. Não é todo mundo que está preparado. Tem gente que, feliz ou infelizmente, isso depende, porque a pessoa, ela pode estar ali, como a gente estava falando ainda há pouco, ela pode estar na minha frente, sofrendo tudo, mas ela não consegue se livrar, não é se livrar, ela não consegue parar de viver da forma como ela vive. Sabe aquela frase, a zona de conforto? Gente, presta atenção, por favor. Se fosse tão confortável assim, não faria doer, não faria sofrer. Eu vivi nessa zona que eu achava que era confortável durante tanto tempo. Como depois que a gente começa a trazer para a consciência, e ainda assim, te falei, foi um processo. Até um momento em que eu comecei, pô, eu já fiz o curso e tal, eu não estou conseguindo. Ah, meus colegas já estão fazendo. Ó, os personagens de novo. E aí,
graças a essa formação da prática terapêutica que foi assim, nossa, grande presente na minha vida. Tem frases que são bem fortes. Nem todo mundo que está preparado para escutar, mas foram frases que vieram para contribuir para a minha transformação. E tem gente que vai preferir ficar nessa famosa zona de conforto. E aí teve que doer, mas doer muito. Foram muitos dias, muitas noites, sábado, domingo, feriado, onde o sol estava rachando lá fora, eu via gente pulando em piscina, dançando. Eu falei assim, eu não quero mais isso para mim. Eu já vivi isso. Olha onde que eu estou. O caminho não é esse. E como eu já vinha colhendo informações sobre autoconhecimento, e não é fazer para cobrando, também não é, ó, Deus, estou fazendo, tá? Então assim, porque tem aquela outra fase, faça a sua parte que eu te ajudarei. Eu estou aqui hoje, eu fui convidado, eu estou aqui hoje, dando meu testemunho, levando essas informações para muitas pessoas, é porque eu tive que passar por tudo que eu passei, é porque eu também fui ajudado. Eu brinco muito, eu falo, gente, não me mandem corrente no WhatsApp, porque eu vou quebrar essa corrente, ninguém vai ser feliz, todo mundo vai ser pobre, ninguém vai ganhar. Eu costumo dizer que a única corrente que eu gosto e da qual eu participo é quando eu peço um depoimento para um cliente, porque eu já tive vários clientes que vieram e eu pergunto, tá no questionário, você respondeu, eu pergunto, por que você acha que eu posso te ajudar? Porque eu vi os depoimentos e eu fui assim. Patrocínio Happy Move, o app que move o Brasil.